Então, essa é uma mensagem para os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Glória, passagem de Mariana, catequistas, catequizandos, também os agentes de pastoral. Nós iniciamos o mês de agosto, que é um mês dedicado às vocações. E este mês de agosto, a cada ano no Brasil, sendo dedicado às vocações, nos ajuda a refletir um pouco sobre a nossa resposta vocacional ao chamado que Deus faz. Seja para a vida familiar, para a vida religiosa, para a vida missionária, mas de modo muito particular, a vocação sacerdotal, que é tão necessária nesses dias de hoje. Nós precisamos dar o testemunho da fé e promover as vocações, ajudar os jovens a se discernirem bem para a resposta ao chamado de Deus, para o ministério presbiteral da Igreja, é uma boa coisa para nós todos e para a sociedade toda. Infelizmente vivemos em tempos difíceis em que muita gente acha que o ser padre, o ser religioso, religiosa, responder à vocação, ao chamado de Deus, isso já passou. Nós todos temos certeza de que é preciso, nós precisamos daqueles homens e mulheres que respondem ao chamado de Deus. O mês de agosto, sendo o mês vocacional, chamado assim, nos ajuda, portanto, a aprofundar no nosso meio, na nossa família, na nossa paróquia, nos nossos grupos, nas comunidades, como é que nós rezamos pelas vocações, como é que nós pedimos a Deus que nos envie operários para a messe. Nós estamos neste mundo e precisamos viver da fé. E claro que nós temos que, neste tempo, que não é tão simples, nem tão fácil, nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que não querem mais ouvir falar de Deus, mas nós precisamos ser insistentes. Insistentes, porque Deus é que conta para o sentido da história, para o sentido da vida que nós defendemos, valorizamos e buscamos fazer com que seja respeitada na sociedade também. Mas precisamos dar este testemunho. Os jovens, adolescentes e crianças do período da catequese devem começar a ouvir sobre a vocação, sobre a possibilidade de consagrarem a sua vida a Deus. E por isso essa mensagem é dirigida aos catequistas, aos animadores da comunidade, às pessoas que evangelizam, porque nós podemos inspirar os jovens para responder ao chamado de Deus. Que essa mensagem chegue então a todos vocês, queridos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Glória, passagem mariana, e seja uma inspiração para os jovens de modo especial. Rezemos pelas vocações, ajudemos as famílias a valorizarem as vocações, ajudemos também os jovens a valorizar a vocação. Saibamos também colocar diante de Deus o nosso pedido sincero para que Ele envie, inspire mais trabalhadores para a sua messe. Pessoalmente, essa resposta que a gente deve dar a Deus, eu digo com muita convicção, porque também foi a minha experiência vocacional. É uma resposta que deve ser dada cotidianamente, a cada dia. Uma resposta que deve ser reforçada a cada momento. Não é uma resposta uma vez na vida e fim. Não, uma resposta que deve ser dada a cada instante, a cada momento. Até o final dos tempos, ou até o final dos nossos tempos, de cada um de nós. Rezemos pelas vocações, meditemos a palavra de Deus, contemplemos Jesus Cristo que veio para trazer vida a todos e deixou para a sua igreja a responsabilidade de anunciar a boa nova do reino a todos os povos. Não nos furtemos a isso, nós somos responsáveis em anunciar a boa nova do reino a todas as pessoas. Vamos fazer isso com devoção, com piedade, com muita convicção, para que as pessoas possam compreender o sentido da sua própria existência dedicada a Deus e aos irmãos. Que este mês seja um mês favorável para todos vocês, queridos paroquianos
da Paróquia Nossa Senhora da Glória. A respeito da minha vocação, como surgiu? Surgiu já no desejo aos 7 anos, quando na Igreja Nossa da Glória, a minha mãe tinha me levado para participar de uma celebração, mas ao mesmo tempo ali tinha as senhoras do Apostolado da Oração, me lembro como hoje, né, a famosa Conceição Ribeiro e tantas outras senhoras ali rezando o terço, e aquilo ficou impregnado na minha mente, Ave Maria, e eu comecei a olhar para esta mulher tão bonita e querida, Nossa Senhora da Glória, e perguntava por mim, o que eu vou fazer da minha vida? E o questionamento foi surgindo, e eu no silêncio, inquieto, né, aos 9 anos, em Passagem de Mariana ainda, fiz a minha primeira Eucaristia, no tempo do Monsenhor Flávio, e aí desejei realmente dentro de mim ser coroinha. Entrei para ser coroinha, trabalhei como coroinha 11 anos, e aí passaram nesse período, né, tanta coisa bonita. Aos 12 anos, assumi a catequese também nesta paróquia com as crianças pequenas, e também passei a ser chefe dos coroinhas, né, e hoje tenho a alegria também de compartilhar no ministério o Padre Joselito, que tanto também faz aí na Arquidiocese de Mariana, tanta coisa bonita, né, nos interiores, na cidade onde ele passa. Né, foi momentos bonitos. Também aí aos 13 anos, nesta paróquia, assumi a coordenação do grupo de jovem, né, por tempo de 5 anos, e não deixava de estar aí como coordenador dos coroinhas, né, sempre com os coroinhas nós tínhamos um time de futebol, a gente ia ao seminário jogar futebol contra os seminaristas, e sempre a gente levava melhor, né? Claro, perder para seminarista era vergonha para nós, e nós dava peia. A única vez que a gente perdeu, a gente voltou triste a pé de Mariana, a Passagem de Mariana. Mas foi um momento muito legal. Momentos como este, tantos outros, de piqueniques e outras coisas, a turma fazia, e aquele desejo, né, de, dentro de mim, ser padre. E chegou o dia, né, que resolvi pedir para entrar no seminário, e nesse momento foi bonito porque aquele momento ia acontecer, e entrei no seminário não em Mariana, mas sim em Belo Horizonte, né, na capital, fazendo a experiência do seminário menor. Fiquei 2 anos, saí porque adoeci, fui trabalhar, em seguida aquele desejo não parava, inquieto, morei na capital aí uns 3, 4 anos, retornei ao seminário, né, e aí foi a força total. E quando eu terminei a filosofia, veio um momento assim de tristeza, né, que fui pedido para se afastar do seminário, mas eu nunca deixei apagar a chama dentro de mim. Ainda vou ser padre, né? E isso foi tão gostoso, porque cada momento de entrada e saída no seminário, o fogo, a chama entrava mais, e eu via que não podia parar, tinha que seguir em frente, né? E muito mais assim, quanto mais parecia uma perseguição, mais eu sentia a alegria dentro de mim, né? Porque eu olhava sempre para Nossa Senhora da Glória pedindo, mãe, se é a vontade do teu filho, que faça na minha vida. E chegou um tempo que o desejo aumentou tanto que eu tive vontade de ser padre missionário. Aí percebi, participando do CONA em 95, como secretário, e eu pensava, como ser padre missionário? Opa, você é jesuíta? Não. Aí pensei, lá eu descobri que ser padre diocesano também poderia ser missionário. E aí eu apostei nesse parâmetro de ser padre diocesano. Hoje, atualmente, é ordenado em 2005, né, depois de tantos desafios na minha vida, mas valeu a pena, e hoje eu digo, sou muito feliz como padre. Fazer 15 anos de padre, 15 anos, né? E é um momento de alegria. Tantas pessoas passaram na minha vida, tantos padres, né? E hoje eu digo assim, feliz, contente por tudo, pelo bispo que me acolheu, Dom Juliano, aqui na Diocese de Parintins, né, que aposta e confia na minha pessoa,
as tarefas dentro da diocese, sobretudo agora a paróquia onde eu estou atualmente, paróquia Nossa Bom Socorro, Barreirinha, Amazonas, né? E há poucos dias foi embora também um padre que morava comigo, um padre idoso, e foi me confiado a cuidar desse padre de 1 ano e 7 meses. E com muita alegria a gente esteve junto, trocando ideia, vivendo junto, rindo, não deixando que esse padre ficasse para baixo, né? Mas foi um momento bonito. E digo, o que é ser padre? Ser padre é doar a vida, é dar de si para o outro. E isso eu procuro fazer cada dia na minha vida com alegria. Eu sempre lembro, em cada momento que parece que a tristeza vem, é que meu pai dizia para mim, né? Ele dizia para mim, filho, casado ou ser padre, você tem que mostrar alegria. Se casar, lembra que você tem que fazer sua esposa feliz. Se ser padre, você tem que fazer os outros felizes. Então arranca de dentro de si a última alegria cada dia da sua vida. E você verá o quanto Deus vai te fortalecer na caminhada. Eu sou muito grato por um pai e uma mãe que me educou. O nome do meu pai é Vital Inácio de Oliveira e minha mãe, Maria Júlia, meus irmãos Israel, Ilaí, Itaí, Ivani, Ivaí, Cleone, Elizabeth, né? Enfim, somos ao total de 8 filhos e uma alegria imensa, né? E quando sempre a oportunidade vou à minha terra buscar fogo, buscar esta energia, da onde eu saí, né? Então, ser padre é dar de si. Ser padre, né, é uma alegria, é um presente de Deus no mundo. E digo a vocês que estão me ouvindo, né, não tenham medo de dar sua resposta naquilo que Deus chama, né? No meu tempo, nós éramos 72 coroinhas, apenas 2 se tornaram padres, mas tantos outros com os talentos e capacidade que desenvolveram estão aí pelo mundo, estão em Passagem, estão em Mariana, Ouro Preto, fazendo os trabalhos que sabem fazer com alegria. Então, a vocação de ser padre é tirado do meio do povo para estar com o povo, estar junto com o povo, servir ao povo, ser como Cristo servo e morrer pelo povo. Seja feliz e que Deus abençoe a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, catequizandos. Agora nós estamos num novo jeito de fazer catequese, né? Vinha online e a pedido da catequista Raquel, né, ela que está refletindo com vocês sobre o tema vocacional, ela pediu então que eu pudesse falar um pouquinho sobre a minha vocação. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Joselito, filho da Terezinha, né, que muito ajuda aí na igreja, do Canhoto, e é uma alegria para mim, né, ser filho aqui da Terra de Passagem, né. Eu sou o último padre ordenado aqui neste lugar, nessa Terra de Passagem mariana, e queria falar um pouquinho para vocês como que surgiu, né, a minha vocação. A gente sabe que a primeira vocação que a gente é chamado a viver é a vocação para a vida. E tudo começou, né, ali quando eu fui batizado, e desde criança sempre gostei de ir à igreja. E ali eu vivi a minha vida como coroinha. Na época era o padre Lúcio Flávio, né? E naquele serviço de coroinha eu sempre pensava, né, em ser padre para fazer algo diferente, né? Porque muitas vezes eu achava que a missa era muito desanimada, que podia ter, né, algumas coisas mais bonitas na missa. Então foi surgindo dentro de mim esse desejo de ser padre. Então, a princípio, foi esse chamado que eu recebi de Deus, né? O chamado que veio também da devoção de Nossa Senhora, né? Eu sempre falava com Nossa Senhora que eu queria ser padre, até que um dia eu então resolvi entrar para o seminário. E claro que quando a gente entra para o seminário, a gente tem uma visão de o que é ser padre. Depois, ali no seminário, com as formações, dentro do seminário a gente tem as 5 dimensões, não sei se eu lembro todas, a dimensão acadêmica,
que são os estudos, né? A gente deve sair bem dos estudos, então tem um período propedêutico, onde nós estudamos ali o propedêutico, depois tem o período da filosofia, são 3 anos de estudo na filosofia, com a apresentação de uma monografia. Teologia, né? Nós estudamos 4 anos de teologia com a apresentação da filosofia. E é claro que esse período não é só o período de estudo, é o período onde nós aprendemos também o valor da comunidade, né? Nós aprendemos muito lá a parte comunitária, que é a segunda dimensão, a dimensão comunitária, de relacionar bem com Deus, de relacionar bem com os irmãos. E dentro do seminário a gente aprende também a dimensão espiritual, que é a dimensão mais importante. E lá a gente sempre tinha os horários para a oração, né? A parte da manhã nós rezávamos a laudes, depois tinha o momento da oração da missa, e além da missa a gente tinha as vésperas e a oração da noite. Também a direção, que a gente tinha a direção espiritual. Então existe um padre que durante todo o período de formação nos acompanha, ele que é o nosso diretor espiritual, ele que vai nos orientando, nos fazendo refletir se é isso mesmo que a gente quer ou não. Depois tem a dimensão pastoral, que é o momento que a gente tem contato com o povo aos finais de semana, ajudando nas paróquias. Aqui também já veio seminaristas ajudando, também ajuda a gente a ir discernindo. E tem também a parte humana, afetiva. A gente tem acompanhamento com psicólogos, os psicólogos também vão nos ajudando. E as formações dentro do seminário também, né, que são palestras de pastoral, de psicologia. Então tudo isso vai nos ajudando a refletir o que é ser o sacerdócio. Então durante esses 10 anos eu vivia no seminário e fui amadurecendo essa ideia de me tornar padre, né? E a gente se tornou. É claro que depois de ordenado, a gente ainda não está pronto, né? A gente vai aprender a ser padre com o povo. Não basta a gente ter todo o conhecimento se você não sabe relacionar bem com o povo, se você não sabe compreender o povo, se você não caminha com o povo, se você não sabe o que é ser igreja. E eu aprendi muito também com o povo. É claro que ser padre, né, é uma questão de muita fé, muito amor. Já falava aí em todo Ciano. Ser padre é ser pastor. Então a missão do padre é a missão também de Jesus Cristo. Jesus Cristo que se doou ali na cruz por cada um de nós, que doou a própria vida. Por isso que a gente deseja ser padre, para estar inteiramente disponível para o povo, 24 horas, né, à disposição do povo, orientando cada um. E é uma graça muito grande para a gente, né, continuar com a obra de Jesus Cristo. Jesus foi pastor, o padre também deve ser pastor. Jesus conduziu ali as ovelhas, o padre também tem que conduzir as ovelhas. O Papa Francisco sempre pede para a gente ter cheiro de ovelhas e levar um pouquinho dessa esperança. O padre tem a dimensão também de administrar a paróquia, né, com seus sacramentos, ali batismo, a parte administrativa. Então um pouquinho disso que eu gostaria de passar para vocês, né? Ser padre é ser também um pai, ter o ouvido para escutar uns aos outros e ter os gestos de Jesus Cristo, né? Nós que somos pais, nós temos a missão de ter os gestos de Jesus, né? A voz de Jesus, as ações de Jesus Cristo, e perguntar sempre, né, se fosse Jesus, o que ele faria. Então peço que nessa semana, a primeira semana de agosto, que nós somos convidados a rezar pela vocação sacerdotal, que vocês possam rezar pelos padres que já passaram aqui, por todos aqueles que atuam, né, nessa vida tão bonita de entrega e de amor a Deus e ao próximo. Caríssimos catequizandos, catequistas, caríssimos paroquianos, hoje nós estamos aqui para falar das vocações,
que é sempre um chamado que Deus nos faz para desenvolver uma missão nesse mundo. É ser vocacionado, assumir a vocação, é dar sentido à nossa existência, é nos ocuparmos daquilo que mais alegra o nosso coração, daquilo que mais nos realiza. Então, viver uma vocação é como que disséssemos para Deus: agora eu acertei o meu caminho, eu encontrei o meu lugar no mundo. Então, gostaria de agradecer a Deus, pelas pessoas que me ajudaram na vocação sacerdotal. Em primeiro lugar, a minha família, sobretudo a minha avó materna, que muito rezou pelas vocações, a devoção a São José, que meus avós cultivavam. Depois também, agradecer muito as catequistas que eu tive, que me introduziram na fé. Eu já comecei a catequese já com 10 anos de idade, 11 anos, porque na minha comunidade, muito pequenininha, na época tinha só uma missa por ano e não tinha catequese. Eu me transferi para outra cidade, Ponte Nova, ali eu fiz a catequese, tive a oportunidade de fazer a primeira Eucaristia e também a Crisma com Dom Oscar de Oliveira. Agradeço muito a Deus também, os bons padres que encontrei durante esse tempo de caminhada vocacional. O padre João Macedo, lá em Caiaca, que me enviou para o seminário, mas antes de me enviar para o seminário, me ensinou a trabalhar nas comunidades, com a pastoral da juventude, também com os grupos de reflexão, e me ensinou, sobretudo, que fé é compromisso, compromisso com a vida, compromisso com as pessoas, e que fé representa responsabilidade para com o mundo, lutar para o mundo melhor, o mundo mais justo, o mundo mais fraterno. Também me lembro, e rezo sempre pelo cônego Renato Vidigal, foi quem me batizou, e o primeiro padre que eu me lembro, a ir na minha casa, visitar minha família e abrir assim meu coração para me receber no Seminário de Mariana, como vocacionado. Agradeço também a Dom Luciano, que foi quem me ordenou diácono, sacerdote, e me ensinou a me doar totalmente para a Igreja, para Cristo, para Deus. Eu ainda estou me esforçando para essa doação plena, total, mas ele nos deixou um grande exemplo, um exemplo que enriquece muito a minha vida e com certeza enriquece muito a vida de tantos outros sacerdotes que tiveram a alegria de conhecer, de conviver, Dom Luciano. Então a vocação é justamente isso, é se disponibilizar para servir a Deus, mas é também encontrar seu lugar no mundo, seu lugar na existência. Responder a uma vocação é dizer para nós mesmos o que mais importa. Ser vocacionado significa dizer quais são os valores que vão nortear minha vida, quais são as convicções que eu tenho, do que eu quero me ocupar. Então, agradeço a Deus e peço a todos que continuem rezando por mim, para que eu possa viver minha vocação com alegria, com entusiasmo, também com amor. E rezem também para eu me tornar cada vez melhor. Existe ainda muito espaço para crescimento, para progresso espiritual, para me tornar mais humano, mais maduro. Rezem por mim. Muito obrigado para você que agora aqui faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Sobre todos aqui, da catequese, catequizandos, paroquianos, invoco a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.